Mas vamos lá, pessoal. Estou começando a gravar novamente, então, a nossa aula, segunda parte, 5/9, falando aí sobre o CPC 12, ok? Vamos lá, nós tínhamos parado aqui na parte da mensuração. Muito bem, então, ó, quando ele fala aqui, então, ativos e passivos, vejam, em situações que apresentarem uma ou mais das características abaixo, devem estar sujeitos aos procedimentos de mensuração tratado nesses procedimentos. Então, basicamente, aqui, a gente entra naquela pergunta que o Diogo tinha feito. Então, quando que tem que usar? Né? Quando que eu devo aplicar essa norma? Ó, então, a gente tem aqui, ó, vamos lá. Primeiro, deixa eu mudar aqui. Opa. Ó, transação que dá origem a um ativo ou a um passivo, ou uma receita ou uma despesa, ou outra mutação no patrimônio líquido, cuja contrapartida é um ativo ou passivo com liquidação financeira, seja recebimento ou pagamento, em data diferente da data do reconhecimento desses elementos. Ou seja, o que ele está falando? Eu não estou recebendo à vista, então eu tenho lá uma venda e a data do recebimento é diferente da data da venda. Tá? Então, tendo essa situação, efetivamente, eu já tenho o primeiro item para reconhecimento aqui desta norma, ok? Depois, ó, reconhecimento periódico de mudança de valor, utilidade ou substância de ativos ou passivos similares e emprega métodos de alocação de descontos. Então, aqui ele está dizendo, ó, você tem reconhecimento periódico de mudança de valor, ou seja, constantemente esse valor está sendo mudado por conta de, às vezes, taxa de juros ou, como a gente falou, por conta de competência, esse valor está sendo alterado porque você está recebendo e, consequentemente, o seu valor a receber, o seu valor final muda. E aqui ele fala, ó, emprega métodos de alocação de descontos, ou seja, esse desconto não é o desconto financeiro, tá? É trazer a valor presente, então é o desconto financeiro que você tem aqui. Então, tendo essa característica, também nós temos que aplicar essa norma. Ó, ou quando você tem aí um conjunto particular de fluxos de caixas estimados claramente associado a um ativo ou passivo. Então, se eu tenho lá uma venda, se eu tenho, então, veja, eu tenho uma venda, isso gera um fluxo de caixa e isso está atrelado aí a um ativo ou passivo, ou seja, eu tenho o recebimento disso. Um financiamento, um empréstimo, é o oposto, tá? Veja que eu tenho um fluxo de caixa que está atrelado a essa dívida, correto? Então, o que mais a gente tem aqui? Ó? Então, esses itens aqui, eles são os itens, digamos, básicos para que você já reconheça esses, digamos, não reconheça, mas que você aplique esta norma. Tem essas características, você tem que aplicar as normas, ok? Até aí tudo bem? Tranquilo? Fechou. Vamos lá. Ó, então, ao aplicar o conceito de valor presente, então deve-se associar tal procedimento à mensuração de ativos e passivos, levando-se em consideração o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a eles associados, tá? Muito bem. A gente sabe que toda vez que você vai tratar de valor presente, ou a gente tem que considerar o chamado valor do dinheiro no tempo. E o risco que a gente tem ali, as incertezas. Então, sempre que você vai falar, nós já falamos isso, quando você vai pensar no desconto, você tem a taxa. Essa taxa, ela precisa prever lá o prêmio de risco, ela precisa prever o prêmio pelo risco, né? Ou seja, o risco que está associado a essa operação. E quando ele diz o valor do dinheiro no tempo, ele está levando em consideração o tempo propriamente dito, ele está levando em consideração a taxa que vai ser utilizada, e a gente pode falar assim até o método que é utilizado para trazer a valor presente. Mas os principais pontos, o risco e a taxa. Como a gente já falou, a taxa não é algo tão simples de a gente identificar. Ele acho que vai falar um pouquinho da taxa mais para frente. Ó, desse modo, as informações prestadas possibilitam a análise e a tomada de decisões econômicas que resultam na melhor avaliação e alocação de recursos escassos. Bom, para quem já fez aí administração, um conceito de administração administrar é o quê? É você ter recursos escassos e alocar esses recursos escassos, tá certo? Na economia a gente tem esse conceito, que é a dificuldade de você ter recursos escassos e alocar esses recursos, tá? Então isso faz uma diferença, tá bom? Só um minutinho aqui, peraí.
né? Enfim. Para tanto, as diferenças econômicas entre ativos e passivos precisam ser refletidas adequadamente pela contabilidade, a fim de que os agentes econômicos possam definir com menor margem de erro os prêmios requeridos em contrapartidas aos riscos assumidos. Bom, o que ele está falando aqui, pessoal? Bom, então é o seguinte, ó. Quando a gente vai calcular, sempre que a gente vai fazer o cálculo de valor presente, esse tipo de coisa, a gente precisa levar em consideração o risco, porque você tem o risco de não receber esse valor, você tem o risco de uma mudança forte na taxa ou qualquer coisa do tipo. Então, quando isso ocorre, gente, isso precisa ser levado em consideração. Então, o fator de risco que nós temos, e medir risco não é necessariamente algo simples, tá? Não é algo simples quando a gente pensa em termos de taxa, mas isso precisa ser considerado aí na taxa. E normalmente a gente coloca isso em termos de percentual, tá? Tem uma probabilidade de perda de X%, tenho lá um risco de receber, de não receber, tem um risco da taxa diminuir X%, enfim. Então, isso aí são riscos que ele fala aqui, e esses riscos que a gente corre, a gente quer um prêmio. Então, eu quero receber por correr esse risco. Então, isso aumenta a sua taxa, tá? Olha, aqui entra naquilo que eu até falei com a Daiane. Falou, ó, ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento inicial, por ser este o valor de custo original dentro da filosofia do valor justo, do chamado fair value, né? Então, ó, ativos e passivos monetários, tá? O que são os monetários, pessoal? Empréstimo, financiamento, contas a receber, contas a pagar, são aqueles ativos e passivos que efetivamente você vai desembolsar um recurso ou vai receber um recurso em troca. Esses são os itens monetários. Então, vejam que nesse caso, ele diz que nós devemos reconhecer pelo valor, ó, vamos lá, pelo valor o quê? Pelo seu valor presente, ó, tá? Mensurado pelo seu valor presente, quando do reconhecimento inicial, certo? Por quê? Porque o valor presente, ele se aproxima do valor justo, não é o mesmo, mas se aproxima. Diga, alguém ia perguntar? Professor, eu fiquei numa dúvida aqui o seguinte, está falando para fazer no reconhecimento inicial, né? Seria no começo do contrato ou no fechamento do negócio. No caso que eu tenho aluguéis e eles estão vigentes, a partir do momento que ele vence o primeiro ano, eu poderia considerar que ele começa um novo e fazer esse trabalho? Então, olha só, até me fizeram essa pergunta aí essa semana, tá? E eu vou te falar, viu? Ó, eu vi um monte de materiais sobre essa questão de você fazer o registro do contrato. Até vou fazer uma pergunta. A Marta está aí, né, Marta? Como é que vocês fizeram naquele contrato? Vocês não chegaram ainda em nenhuma renovação, né? Tô aqui. Naquele contrato de aluguel, vocês ainda não contabilizaram nenhuma renovação do contrato, né? Então, professor, na verdade eu não sei. Eu posso até perguntar para minha colega lá e aí na próxima aula eu falo. Eu tô pensando... Que a empresa não é minha, né? Eu só meio que pedi só ajuda para ela. Fernanda, desculpa. É que na verdade a empresa não é minha, é ela que faz. Não, tranquilo. Eu só fiz essa pergunta porque isso cai um pouco dentro do que o Eduardo está perguntando, que é assim, você tem um contrato de aluguel, então chega lá de um ano, você tem o reajuste da taxa, não é isso? Muito bem. Olha, como eu disse, eu pesquisei muito essa semana, porque me fizeram essa pergunta, e, rapaz, assim, não encontrei nenhum lugar falando como você deve fazer esse reajuste, porque na norma não fica claro isso, tá? Então, o que eu penso, né? Digamos sim, o contrato é o mesmo, certo? O contrato é o mesmo. Então, você está renovando o contrato e o valor dos juros ele está sendo alterado. Então, neste caso, eu entendo que deve ser tratado como uma mudança de estimativa. Então, o que você vai fazer? O seu contrato já está lá contabilizado, né? Aquele seu direito já está lá. E aí, assim, o que vai mudar é um ajuste, digamos, financeiro. Então, em tese, eu teria que mudar
a minha estimativa, na verdade, do seu, como é que se diz? Do seu passivo, né? Porque o que vai mudar é o seu passivo. O seu direito, em tese, continua o mesmo. Então, eu teria que fazer o ajuste lá no meu passivo e reconhecer essa diferença no resultado. Na verdade, é assim, a gente controla da seguinte maneira. Vai chegando a parcela mês a mês e a gente vai apropriando no resultado. Então, eu queria saber se eu tenho um corte para começar a transferir isso para o ativo, trazer o valor presente, registrar o contrato inteiro, porque hoje a imobiliária, só a parcela do mês. a imobiliária manda o boleto, a gente registra lá condomínio, água, não sei o que, aluguel, tudo, e já reconhece o mês. Não é feita essa parte no ativo. Então, isso já deveria ter sido feito lá em janeiro de 2019, tá? Isso. Bom, mas você não fez, certo? Você Não. não fez. Então, por exemplo, se você quiser fazer certinho daqui para frente, então você pega aí, você pode fazer a qualquer momento, tá? Assim, a gente tem essa é uma dificuldade que a gente tem na aplicação das normas. Muita gente fala assim, não, você precisa fazer uma adoção inicial. O que é a adoção inicial? Pegar todas as normas, aplicar todas elas no seu cliente lá, na empresa que você está fazendo a contabilidade. Então, mas você vai fazer isso de uma vez? Às vezes você consegue, às vezes não. Então, como, sendo bem sincero, a gente não tem fiscalização, o CRC diz que olha, mas não vejo muita preocupação com isso, né? Então, o que eu sugiro na prática, de ordem prática? Então, por exemplo, você sabe que esse contrato você precisa reconhecer dessa maneira, correto? Então, chega lá, pede o contrato lá nessa semana aí, semana que vem, para o cliente, vê quanto tempo falta para frente e faz o reconhecimento agora. Então, mas aí você teria que pensar desde o início do contrato. Por quê? Porque uma parte você já, teoricamente, você contabilizou o valor do aluguel, mas teoricamente você já tem uma parte que, em tese, você já mandou para despesa, correto? Então, você teria que fazer os dois lançamentos e vai ficar só a diferença que você vai ter que pagar. Entendeu? É mais ou menos o que você sugeriu lá no que a gente da minha colega, né? Exatamente. Então, por exemplo, então desde o início do contrato, qual é o valor dele? X. Mas nós estamos falando aí, já passou 8 meses depois. Então, nesses 8 meses, quanto que eu já tenho amortizado desse contrato? Daí você faria o cálculo, você debita o valor do custo do contrato, acredita lá uma conta redutora e a diferença vai estar no seu passivo, que é o que você vai ter que pagar. Mas assim, isso não precisa esperar fechar o ano. Agora, estamos já em setembro, vou esperar fechar o ano. Tudo bem, faz em janeiro. Porque o período certo de fazer digamos, essa prática já passou para todas as normas. Tá? Então, a gente já deveria estar utilizando. Então, na verdade, é a qualquer momento que você conseguir fazer. Tá? Tem uns 18, 19 aluguéis, acho que eu vou pegar um, dois e ir tentando fazer o exemplo. Isso, tenta fazer, aí depois você me fala. Eu tenho um material que justamente é o material que eu mandei para a Marta, porque ali a gente consegue saber mais ou menos os juros. Você tem uma tabelinha que você faz, que você vai ter o valor do aluguel e o valor dos juros. Embora você ache isso aí com uma certa facilidade no Google, mas se você não conseguir, você me avisa, eu te mando isso. Tá? Bom, aí ele fala aqui, então, quando houver pronunciamento específico, então toda norma fala isso, que discipline a forma pela qual um ativo ou passivo em particular deva ser mensurado com base no valor presente dos seus fluxos de caixas, então o referido pronunciamento deve ser observado. Então, a gente sempre vem no pronunciamento geral, que é esse aqui, ajuste a valor presente, tá? Quando você tem uma norma específica, então a gente precisa observar o que a norma específica trata com relação ao ajuste a valor presente. E é ela que a gente vai ter que atender, tá? A norma específica. Bom, aqui ele entra na parte de risco e incerteza, que é aquilo que a gente falou. Quando você vai pensar em termos de taxa, em termos de controle ou de montagem do seu fluxo de caixa, o risco e incerteza ele tem que estar lá presente, Ao se utilizarem para fins contábeis informações com base no fluxo de caixa e no valor presente, incertezas inerentes são obrigatoriamente levadas em consideração para fins de mensuração, tá? Agora, o que são essas incertezas, pessoal? Que tipo de incertezas a gente tem quando a gente faz um cálculo desse financeiro? Posso ter risco... Alguém quer falar? A mudança da taxa? Por exemplo, né? Você tem uma queda na taxa.
Olha só, antes quanto que estava a Selic? Há um tempo atrás aí. 6%. Mas um pouco antes, ela estava 25, tal, foi caindo. Hoje está 2,5, 2,25, eu acho. Entendeu? Ela chegou, ela foi caindo, está 2,25. Agora, o que acontece com isso, por exemplo, nas suas aplicações financeiras? Você perde dinheiro, se for renda fixa. Não é que você perde, você deixa de ganhar, né? Mas acontece. Deixa de ganhar, né? O seu rendimento cai. É interessante que, assim, a sua dívida não diminui, porque o banco não baixa a taxa, não tem baixado. Mas o banco, a sua aplicação financeira cai. Então, veja que... Você vê na questão também do dólar, né? Também, vamos imaginar que você está fazendo aqui uma operação desse tipo e é um contas a receber que você está fazendo em dólar. É uma operação internacional. Então, você tem o risco de câmbio, certo? Imagina que você tem, por exemplo, você pode ter risco de crédito. Ou seja, você pode ter o risco da pessoa não conseguir o crédito para continuar pagando aqueles itens. Você tem uma série de riscos que estão envolvidos nessa operação. E, evidentemente, esses riscos eles têm que ser considerados para montar essa taxa. Tá? Do mesmo modo, o preço que o participante do mercado estão dispostos a cobrar para assumir riscos, ou seja, é o prêmio de risco que a gente fala, né? De certezas associadas ao fluxo de caixa, ou em linguagem de finanças, o prêmio pelo risco, deve ser igualmente avaliado. Então, tem duas coisas. A gente sabe que sempre você tem risco, sempre, nunca é risco zero. E o valor que eu quero cobrar, o que eu quero ganhar, além do risco, porque normalmente é o seguinte, pessoal, isso aqui, traduzindo, seria assim, eu não entro no negócio para ganhar menos de 20%, certo? Então, se você vai fazer um negócio e fala assim, se for para ganhar menos de 20%, eu não quero. Esse é o seu prêmio de risco. É o valor que você quer para entrar naquele negócio. Perfeito? De forma simples, esse é o raciocínio, tá? Bom, aí a gente tem, peraí. Esse aqui foi o que eu falei, né? Então tem aqui, ao se ignorar tal fato, ou seja, se você não leva isso em consideração, ao concurso para a produção de informação, é bonito, né? Ao concurso para a produção de informação contábil incompatível com o que seria uma representação adequada da realidade. Por outro lado, não são admissíveis ajustes arbitrários para prêmios de risco. Isso aqui é uma verdade, tá, pessoal? Se você vai trazer a valor presente, você lá na sua taxa, você não considera o percentual que você quer ganhar ali, o percentual de risco que você corre, significa que aquele valor contábil que você vai chegar, ele não corresponde à realidade. Com certeza você vai ter uma distorção no seu valor contábil. E isso é ruim, seja para quem está analisando, seja para quem está, na verdade, contabilizando, porque isso pode gerar mais ou menos receita, certo? Ou seja, ou mais ou menos despesa, consequentemente você vai ter um balanço que não corresponde à realidade, ok? Isso é importante. Depois, quando não for possível, então, chegar a uma estimativa confiável, tá? E caixas estimados, o valor presente do fluxo de caixa esperado pode ser obtido com a adoção de taxa de desconto que reflita unicamente a taxa de juros livre de risco, desde que com ampla divulgação dos fatos e razões que levaram a esse procedimento, tá? Qual é a nossa chamada taxa risk-free? A gente chama de risk-free, né? Taxa livre de risco. Qual é essa taxa? Vocês sabem, não? Não? Selic. Essa é a taxa Selic. Ou seja, em tese, você não ganha mais nem perde mais do que a taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa que a gente chama risk-free, né? A taxa livre de risco, né? Que é o valor mínimo que você teria em termos de remuneração, seria a taxa Selic. Então, veja que a norma diz o seguinte, se você não consegue mensurar essa taxa, esse prêmio de risco, prazo não, mas se você tem dificuldade de identificar a taxa, usa a taxa livre de risco. Lembrando que você precisa justificar o porquê você está usando essa taxa. Tá? Você precisa justificar, ali ele fala, justificar, nesse caso, é divulgar amplamente lá na nota explicativa. Estou colocando porque as estimativas não são confiáveis, né? A gente não pode lavar roupa suja com o cliente, né? Eu estou falando isso, eu não vou usar, estou usando a taxa de Selic porque o cliente não me passa a taxa de juros, porque o cliente não quer saber. Não, isso a gente não pode fazer, né?
Então, por exemplo, então você pega aí, a Marta está fazendo ajuste a valor presente lá no escritório dela, tem um contas a receber lá, né? E esse contas a receber, ela não sabe qual é a taxa de juros embutida lá, ela não sabe. E aí, o que a Marta faz? Usa a taxa Selic. Então, eu trago a valor presente a taxa Selic. Na nota explicativa, você vai escrever dizendo que você está usando a taxa Selic porque a empresa não tem condições técnicas, não tem procedimentos técnicos suficientes para identificar a taxa livre de risco. Ou melhor, a taxa de juros, que nesses casos é uma taxa de juros embutida, né? Implícita. Tá claro, pessoal, até aí? Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Ó, aqui a gente entra, pessoal, na questão da relevância e da confiabilidade. Isso aqui é uma coisa importante que a gente tinha falado um pouquinho no início, né? Ele retoma isso aqui, porque ele diz, ó, as demonstrações financeiras, no que diz respeito ao ajuste a valor presente, deve observar a primeiro relevância e depois a questão da confiabilidade, tá? Por que primeiro relevância? Porque quando a gente trata do longo prazo, se ele está no longo prazo, é porque o prazo, como a gente diz, vai passar do final do exercício seguinte, eu vou trazer isso a valor presente, então a gente pode entender que ali você tem um item relevante, tá certo? É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando ele está lá no circulante, eu tenho que levar em consideração a relevância. Não é qualquer valor no circulante que eu vou trazer a valor presente. Ele precisa ser relevante. E a relevância aqui, gente, nós estamos falando em termos de importância. Então, é importante que você faça esse procedimento, porque este procedimento ele vai aproximar o seu balanço do valor que você, digamos, realizaria na data atual. Porque eu posso mostrar um ativo. Veja a seguinte situação, pessoal. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Eu estou analisando, por exemplo, o meu... como eu posso dizer, minha liquidez geral, tá? Vocês lembram dessas fórmulas? Então, ó, se eu pegar minha liquidez corrente, eu estou pegando ativo circulante dividido por passivo circulante dividido por ativo circulante, certo? Só que eu estou usando, veja, as mesmas bases. Eu estou utilizando ativo circulante, que vai se realizar até o final do ano, e a mesma coisa o passivo circulante, os dois até o final do exercício. Vamos lá, eu vou na liquidez geral, que eu estou analisando passivo circulante mais exigível a longo prazo, dividido por ativo circulante mais realizável a longo prazo, ok? Então vejam que quando eu faço essa fórmula, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Por quê? Se você não souber analisar ali, o que vai acontecer? Esses valores são valores que vão se realizar lá na frente, lá na frente. Então, pensem nessa fórmula quando você tem esses valores trazidos a valor presente. Então, você fala assim, ó, hoje, se eu fosse realizar o meu ativo e o meu passivo, o meu índice seria tanto. Por que esse índice seria tanto? Porque ele está refletindo a realidade hoje, embora o recebimento vai se dar no futuro. Percebe? Então, ele aproxima mais, digamos assim, a nossa contabilidade e deixa a nossa demonstração, primeiro, mais relevante e, segundo, mais confiável, também como nós já falamos lá no início. Porque ela apresenta itens ou apresenta valores que estão mais próximos da realidade. Então, na questão da confiabilidade, aqui a gente tem dois pontos, né? Eu preciso que o balanço seja confiável, os dados sejam confiáveis e o método, pessoal, tá certo? O método que eu estou utilizando precisa ser confiável, porque não adianta nada eu ter valores relevantes que eu preciso trazer a valor presente, mas a metodologia que eu estou usando não é um método confiável. Eu estou simplesmente chutando os valores. Então, embora você tenha um item que seja relevante, ele pode perder a confiabilidade. Então, você precisa mesclar os dois. Olha o que ele diz aqui, ó. Emitir juízo de valor acerca do balanceamento ideal de uma característica em função da outra, caso a caso, deve ser um exercício recorrente para aqueles que preparam e auditam as demonstrações contábeis, tá? Bom, o que ele quer dizer, pessoal? Porque às vezes você vai... Oi, pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, no caso, quando eu tiro do não circulante e trago pro circulante, eu meio que estou distorcendo essa análise aí da liquidez geral. Porque
Ela vira liquidez, a primeira, né? Vira liquidez corrente. Isso, então, por isso que é importante, aí, claro, a gente entra no critério de análise, mas é importante você identificar ou entender como é feita a análise de balanço. Você precisa entender o indicador, porque se eu considero, a gente tinha falado da questão do longo prazo, por exemplo, a Daiane falou assim, eu vou considerar o meu longo prazo a partir do mês que eu estou fechando o meu balanço. Se você faz isso todo mês, então significa que se você tiver longo prazo, todo mês eu vou tirar 1/12 do longo prazo e trazer para o circulante, certo? Agora, se eu faço isso somente no final do ano, então quando chegar em janeiro, eu trago 12 parcelas para o circulante. Percebe? Então você tem um pulo, aí você tem um salto que pode distorcer a sua análise se você fizer ela num período intermediário. Claro que se você fizer sempre dezembro e dezembro, essa análise não vai ficar prejudicada, porque você tem 12 no início do ano, mas você vai ter 12 no final. Vai do analista também bater o olho ali e já identificar, né? Tem valor ajuste presente lá, então aí tem que dar as explicações, né? Exato. Por isso que quando você coloca em nota explicativa, isso precisa, digamos assim, você precisa divulgar isso na nota explicativa, porque vamos supor que eu sou um analista. Você mandou o seu balanço para análise no banco, tá? Aí você lá é o analista lá no banco. Você não sabe, então onde você vai ter subsídios para entender aquilo? Você vai ver isso na nota explicativa. Se você não coloca na nota explicativa, o que acontece? O cara não vai entender e pode ser que isso gere uma situação, digamos, desfavorável e você não consiga um financiamento. Tá? Eu já peguei um cliente não, tive um aluno que um cliente dele teve um problema semelhante. Era uma empresa prestadora de serviços, não era uma empresa, digamos, de grande porte, mas era prestadora de serviço. O ativo imobilizado dela, era gigantesco, era muito alto para o porte da empresa. Tá? Aí ele foi pedir um financiamento e o banco negou. Aí ele veio perguntar para mim, né? Aí, nessa época, eu estava dando aula justamente de análise de balanço. Aí eu falei assim, qual é o negócio da empresa? Ele falou, então, professor, nós alugamos equipamentos médicos. Então, equipamentos médicos, cirúrgicos, são caríssimos. São muito caros. Era estoque o imobilizado dele. Não era venda, era locação mesmo. Então era imobilizado mesmo. Só que o valor é muito alto, porque os equipamentos são caros. E aí, quando você analisava o balanço, se você não tivesse um pouco de sensibilidade, ou na nota explicativa isso não estava de forma adequada, o que acontecia? Quem foi analisar entendeu que do tipo, essa pessoa está, digamos, colocando muito dinheiro num ativo imobilizado que não é verdadeiro. Tipo, subfaturando, né? Exatamente, algo do tipo. Eles não conseguiram o financiamento no banco. O banco não concedeu o crédito para eles. E você veja que esse não conceder o crédito é um problema de análise. E mais, problema de análise do banco, tá? Primeira parte. E segunda, problema de quem fez a demonstração que não colocou na nota explicativa, não divulgou de forma adequada, tá? Lá no escritório, professor, eu dou uma olhada, assim, nas notas explicativas nos fechamentos, eu observo bastante, sim, no erro nas notas, porque eles fazem meio que padrão, sabe? Em copia e cola, né? Então tem uma coisa, e não é igual, cada empresa tem sua particularidade, você não coloca isso. Eu não concordo muito, né? Mas aí a gente segue o que tá lá. E entra, pode dar muito nessa questão, né? Do cliente às vezes precisar da informação e não tá lá. Exato. Que mudou, né? O que é importante nesse critério é usar um modelo padrão. Eu acho que até já publiquei uma vez para vocês, não foi? Foi para vocês que eu publiquei? Não? Foi? Não lembro. Ah, Fernando, desculpa. Eu acho que eu não sei se eu publiquei para vocês ou se eu mandei para vocês um modelo padrão de nota explicativa, tá? Eu que desenvolvi, quer dizer, eu peguei de uma multinacional, uma grande empresa, peguei e desenvolvi, tá? E tanto é que eu uso até para mim aqui. Não, professor. Oi? Eu não lembro de você ter enviado. Eu lembro de você ter falado que ia enviar. Ah, é? Então, eu não lembro. Vocês querem? Eu quero. Publicar, modelo. Estou anotando no meu tablet aqui, tá, pessoal? Ó,
Então, essa nota explicativa aí, só para vocês terem uma ideia, eu faço, eu tenho... Assim, a gente cai naquele negócio, né? Eu tenho um cliente aqui que é lucro real. E tem um cliente que é lucro presumido. O que é lucro presumido? O cara pede a nota direitinho e eu faço. O que é lucro real, fui falar com ele, né? Porque eu peguei o cliente, fechei o primeiro balanço dele do ano. Eu falei, não, no começo do ano, eu falei, vou fazer a nota explicativa. O cara falou, eu não quero nada disso aí, não. Não se preocupa que eu não quero nada disso. Eu falei, tá bom, não quer, não fiz, né? Não vou ficar exatamente... Embora, agora, é obrigatório? É obrigatório, tá? Eu acabei não fazendo. Mas, assim, para esse outro que é lucro presumido, eu fiz. E aí eu faço direitinho, coloco lá os pontos e tal. Parte das notas explicativas, então, para dar esse tipo de orientação que o Eduardo falou, assim, uma parte você copia e cola, não tem jeito. Mas você precisa ir adaptando, você precisa ir colocando. Ó, então, esse ponto aqui tem isso, esse ponto tem isso, né? Então, a gente sempre precisa, na nota explicativa, colocar aquilo que, vamos falar assim, gerar informação para o cara tomar decisão, né? Para o usuário. Essa nota explicativa que eu vou publicar lá para vocês, eu vou publicar ali em Word, tá, pessoal? Nem em PDF, eu vou publicar em Word, porque vocês podem mexer, já fica como modelo lá, padrão de vocês, para vocês poderem mexer, tá? E como é que surgiu essa... Eu dei consultoria para um escritório, às vezes eu dou consultorias para escritórios contábeis aí, e esse escritório me pediu, a consultoria era justamente para a gente implantar o IFRS lá nos clientes dele. Aí ele me pediu, então eu peguei de uma empresa de grande porte, peguei que é gigante, tinha mais de 100 páginas, fui adaptando e cheguei no modelinho que, digamos assim, é adequado para uma empresa pequena. Só que você precisa adaptar, então todo ano você precisa mexer, tá? Eu anotei aqui, eu publico para vocês aí, tá bom? Em Word para ficar mais fácil para vocês. Agora, uma outra coisa importante, pessoal, que a gente vai ver agora é a chamada custo-benefício, a relação custo-benefício. Tá? Essa relação custo-benefício aí, ela, como eu posso dizer, ela é uma relação muito importante que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba não observando. Temos que observar. Vocês sabem o que quer dizer relação custo-benefício aqui? Não? O esforço para você fazer alguma coisa, né? E o resultado tem que ser maior do que o esforço de fazer. Exatamente, é isso aí. E como é que é, Daiane? Você ia falar? Se compensa ou não. Basicamente, é o que a Solange está falando. Então, o benefício tem que ser maior do que o esforço. Né? O benefício tem que ser maior do que o esforço. Então, isso é uma relação que tem que ser considerada. Ó, o equilíbrio entre custo e benefício é uma limitação de ordem prática. Então, por que ele diz isso? Porque isso realmente acontece no dia a dia e toda vez que você está aplicando uma norma, você tem que observar isso aqui. Ó, ao invés de uma característica qualitativa. Então, relação custo-benefício, lá atrás, na primeira versão, ele entrava como uma característica qualitativa, na primeira versão, tá? Hoje não é mais, não é considerado, mas é uma limitação que existe. Ele fala, ó, os benefícios decorrentes da informação devem exceder o custo de produzi-la. Então, a gente vê muito isso, César aí, principalmente, que é da área de TI, gosta de TI, sabe bem que, assim, às vezes você vê um escritório de contabilidade, uma empresa, uma indústria, o cara vai lá e compra um SAP. O cara instala um SAP. Paga 1 milhão, 1,5 milhão de reais para colocar um SAP. Mesmo um TOTS, paga super caro e não usa nem 10%, 20% da aplicação. Pessoal, vocês sabem por quê? Ó, vocês sabem por quê a gente... isso aqui fez muito sucesso. Aí, assim, isso aqui começou com o iPhone, não foi? O smartphone começou com o iPhone. E por que hoje todo mundo praticamente utiliza esse tipo de aparelho? Todo mundo deve estar aí, inclusive vocês aí com certeza, provavelmente alguns estão participando da aula usando o iPhone, não é isso? O iPhone que eu digo... Benefício. Então, Marta, sabe o que acontece? Os aparelhos antigos faz a relação, não sei se vocês já ouviram falar da relação 80-20. Já ouviram falar? Não? Não. Bom, tem uma escala, eu não lembro agora, acho que foi um matemático, aí um cara que desenvolveu a relação chamada 80-20. Até já deu uma palestra aí uma vez falando sobre isso. Tá? O que significa? Ó,
80% do benefício que você gera num dia vem de 20% do tempo que você produz, basicamente. Certo? Então, você sempre tem uma relação dessa. Claro que não é exatamente 80-20. A maior parte acaba se caindo nisso. Mas você pode pegar, por exemplo, digamos assim, 80% da riqueza do mundo está em 20% das pessoas. Na verdade, o valor é menor, né? Ou seja, digamos assim, mais de 80% da riqueza do mundo está na mão de 2%, 3%, 4% das pessoas. Sabiam disso, né? Ou seja, é esse tipo de relação. Né? Digamos assim, 80 de 100% da nossa aula aqui, então 80% do tempo você consegue absorver 20%. Você sempre tem essa relação, não é? Essa relação existe, ela não é exatamente 80-20, ela vai variando, mas você tem isso. E aí a gente precisa observar. Fala. Alguém ia falar, Solange? Então, essa é uma relação que a gente tem que analisar, porque você gasta um dinheiro enorme. Imagina, você vai, como a gente falou, então você está lá no banco, né? O banco vai ter que fazer, tem que ter sistema para isso. Ou às vezes eu quero, como o Eduardo falou, puxa, eu tenho lá 50 contratos. Meu, você vai ter que ter controle disso. Se você não tiver, não vale a pena. Você não consegue fazer. Agora, a questão é, eu tenho 50 contratos, mas desses 50 contratos o valor é baixo. Se eu for fazer, o efeito no resultado é totalmente irrelevante, imaterial. E aí, vale a pena você fazer? Não. É a mesma coisa no impairment. Quem de vocês faz impairment nos clientes? Alguns podem falar, não sei lá o que é impairment, né? Mas, né? Enfim, nós vimos o impairment aí há 2 semanas atrás, não é isso? Né? Bom, então, a gente precisa fazer um impairment para todas as empresas? Vocês aplicam lá para todas? Marta, fala. Não. Não? Daiane, vocês aplicam lá para todas? Não? Não? Bom, a questão é a seguinte, você vai falar assim, então, estou fazendo errado? Vocês estão fazendo errado, Marta, por não aplicar? Não. Depende. Não. A resposta é depende. Depende, isso aí. Depende. Por que depende? Porque tem que ver se é viável, né? É relevante. Você tem que ver a relação custo-benefício. Às vezes você tem um cliente pequeno lá, o cara não tem nem ativos, os ativos do cara, o valor é muito baixo. Você vai gastar tempo fazendo impairment? Não. Se você aplicar essa relação custo-benefício, não é que você não está atendendo a norma. Você está atendendo ao observar que não vale a pena fazer, porque o custo é elevado para um resultado que não vai surtir efeito. Então, essa relação custo-benefício aqui, ela é bem importante, tá? E o mesmo caso acontece aqui no caso do, como se diz aqui, no caso do ajuste a valor presente, tá? Aqui ele dá algumas, como o próprio título lá do CPC, ele fala, ó, diretrizes mais específicas, tá? Ó, os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operação de longo prazo ou de curto prazo, olha aqui, Solange, olha o que ele fala aqui nesse trechinho, você viu? Ó, então vamos lá. Ó, os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operação de longo prazo, aqui ele fala operação de longo prazo, vírgula, ou de curto prazo quando houver efeito relevante. Lembra? Que a gente ia falar? Então tá bem claro ali. Longo prazo ou no circulante quando houver efeito relevante. Tá? Aí é uma questão de julgamento, tá bom? Ó, devem ser ajustadas a valor presente com base em taxas de desconto. Então, esse aqui também foi um comentário que o Diogo falou. Quando que eu tenho que aplicar? Operações de longo prazo, sempre, e circulante, se for relevante. Então, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos desses ativos e passivos em suas datas originais. Então, operações de longo prazo, circulantes, se for relevante, trago a valor presente, baseado numa taxa de desconto
que essa taxa ela tem que refletir a variação de mercado e considerando o valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos aí, tá? Ó, a quantificação do ajuste a valor presente deve ser em base exponencial pro rata die, a partir da origem de cada transação, sendo seus efeitos apropriados nas contas que se vinculam, tá? Vamos lá, pessoal. A quantificação deve ser realizada em base exponencial pro rata die. Sei lá o que significa isso. Que é em base exponencial. O que significa isso? É composto? Juros compostos. Os juros compostos é uma base exponencial, porque você vai aplicando os juros sobre os juros. Então, a base exponencial vem da matemática, tá? Claro que a gente não aplica, digamos, a base exponencial só para esses casos, mas o fato de ser juros sobre juros é porque é uma base exponencial, tá? Então, aplicou um valor, a base dele, o valor que deu é base do próximo cálculo, e assim sucessivamente, tá? Esse é um ponto. Agora, ele fala pro rata die, eu acho que é assim que pronuncia porque é latim. Latim a gente não é pro rata die, né? É pro rata die. O que significa pro rata die? Ou muitas vezes a gente usa o termo pro rata tempore. É quando você faz o cálculo, não no período inteiro, mas é particionado, né? Por exemplo, 5 dias do mês. Exato, é isso aí. Faz o cálculo daquele período. A Daiane tá com uma cara do tipo assim, puxa, o bicho tá pegando aí, não tá não? Tô só absorvendo as informações, professor. É bastante. Ó, como que nós devemos... vou dar dois exemplos. Como que nós devemos reconhecer os juros de aplicação financeira, a receita de aplicação financeira? Pro rata die. Por exemplo, se você fez a aplicação no dia 20, então, e você vai receber os juros, ou vai ter os juros somente no dia 20 do mês seguinte, então você precisa reconhecer naquele mês, pelo princípio da competência, pro rata die, ou às vezes a gente fala também pro rata tempore, somente a receita dos 10 dias, né? Do dia 20 ao dia 31, dia 30. Né? Normalmente na aplicação financeira a gente conta 30 dias, né? Então do dia 20 ao dia 30, tá? Preciso reconhecer dessa maneira. Isso é pro rata die, né? A gente faz isso com a depreciação, com a amortização ou exaustão? Não. Não. A gente não aplica. Você deprecia um mês. Lembra que nós discutimos? Eu não preciso fazer o cálculo da depreciação de 10 dias, de 15 dias, 20 dias. Eu faço o período cheio. Certo? Que é um mês, é 30 dias. Tem a regra que se é registrada a partir do dia 15, né? Aí você já faz para o próximo mês. Isso é regra sua, regra da empresa. Isso não é regra... Isso não está escrito em lugar nenhum. A gente tem, né? tem bastante isso aqui no imobilizado, né? Que a gente tem, basicamente, você tem 3 formas. A primeira, você reconhece a depreciação dentro do mês, independentemente do dia. Você reconhece a depreciação no mês seguinte, independentemente de quando você comprou, ou você faz essa regra que você está falando. Até o dia 15, muita gente usa essa regra. Bens adquiridos até o dia 15 deprecia no mês. Do dia 15 para frente, deprecia no mês seguinte. Mas essa regra é definida pela empresa, não é uma política da empresa, não é... A gente até comentou, quando a gente estava resolvendo os exercícios, Eduardo, que teve uma questão num exame de suficiência que caiu e muita gente errou, porque e era passível de anulação a questão e não foi anulada, porque tinha uma situação desse tipo, entendeu? Ou seja, ele falava para você fazer um cálculo, ele comprou o bem no dia 31 de dezembro. Só que ele não dava a técnica falando se ele depreciava dentro do mês ou a partir do mês seguinte. Muita gente errou essa questão, tá? Muito bem. Então, a gente viu aqui que ele tem que ser, ó, a transação tem que ser pro rata, tá? Ó, então, as reversões dos ajustes presentes, que quando você tem aqui, ó, de ativos e passivos qualificados, devem ser apropriados como? Então, vamos supor, aqui ele fala, ó, reversão de ajuste. Então, você fez o ajuste, tá? A valor presente, e depois você vai revertendo, período a período, se for mês a mês ou se for de uma vez ao longo do tempo. Primeiro, receita ou despesa financeira. Certo, pessoal? Porque quando eu faço o ajuste a valor presente,
o que vai acontecer? Eu posso ter uma situação que eu vou receber de uma única vez lá no futuro, ou vou recebendo ao longo do tempo, como foi um exemplo que a Daiane falou. Então, num primeiro momento, eu faço uma conta redutora lá no meu circulante, vamos supor, ativo circulante, e reduzo receita, se for venda, ou no caso do meu passivo, eu vou ter que fazer o ajuste lá no meu passivo, e a contrapartida vai depender do que se trata, né? Vamos supor, entrou dinheiro no banco, eu vou ter que pagar, tal. É que normalmente no passivo a gente já registra sem esse valor presente, tá? Então vai depender um pouco do tipo de contrato que nós estamos falando. E à medida em que eu vou revertendo isso ao longo do tempo, aí sim eu vou reconhecendo essa receita, se for ativo, ou essa despesa, normalmente, se for passivo, vou reconhecendo no resultado. Tá claro isso aí, pessoal? Isso é importante. Exceção, exceto, olha o que ele diz aqui, ó, tá? A não ser que a entidade possa devidamente fundamentar que o financiamento feito a seus clientes faça parte de suas atividades operacionais, quando então as reversões serão apropriadas como receita operacional. Ou seja, ela vai ser apropriada na DRE lá em cima como receita. Por quê? Aqui nós estamos falando de banco, nós estamos falando de financeira, né, de empresas cujo objetivo é emprestar dinheiro. Então, quando ela recebe juros por conta desse empréstimo, é como se eu estivesse falando da receita numa indústria. Tá? Então, aqui não seria receita financeira nem despesa financeira. Tá claro isso aí, pessoal? Isso é, digamos assim, importante para a gente entender. A receita e a despesa financeira, nesse caso, ela só vai ser quando eu estiver falando de indústria, comércio e tal. Se eu estou falando de uma empresa cujo objetivo é emprestar dinheiro, então essa receita financeira, ela é operacional, ela não é financeira. É como se fosse o meu faturamento, ok? Beleza. Muito bem. Aqui a gente entra, Solange, ó, naqueles passivos não contratuais, que a gente tinha falado, nas provisões. Ó. Então, passivos não contratuais são aqueles que apresentam maior complexidade para fins de mensuração contábil. Eu fiz questão de manter esse item aqui, porque realmente eles são mais difíceis da gente fazer, de trazer a valor presente. Ó. O reconhecimento de provisões e passivos está disciplinado no ambiente contábil brasileiro. Tá? Então, o IFRS aqui no Brasil, a gente tem que registrar eles e reconhecer. Ó, são contempladas as obrigações legais e as não formalizadas. Então, lembre-se que aqui nós estamos falando daqueles itens que nós vimos lá no CPC 25. As obrigações legais que vêm por força de contrato e as não legalizadas, ou não é não legalizada, as não contratuais, que são aquelas que vêm pela política da empresa, tudo isso. Ou seja, em outras palavras, provisões, tá? Então, tenho duas, digamos, fontes para gerar essas provisões. Bom, ele fala aqui, ó, então, que nada mais são do que espécie do gênero de passivo não contratual. Traduzindo, provisão. Obrigações justas resultam de limitações éticas ou morais, e não de restrições legais, tá? Obrigações contra... Aqui ele tem duas coisas, ó, ele fala aqui, ó. Você tem obrigações justas, tá? Que resultam de limitações éticas ou morais, e não de restrições legais. E aqui você tem obrigações construtivas, que decorrem de práticas e costumes. Então, uma obrigação, eu falo de limitações éticas ou morais, e não de restrições legais. Então, são obrigações que você vai ter que pagar, não porque como eu posso dizer... Estou tentando pensar um exemplo aqui, né? É que quando você tem uma obrigação que é considerada justa, ou seja, aquele valor é efetivo que você está pagando, né? Muitas vezes eles resultam aí, como ele fala aqui, você tem algumas limitações éticas ou morais e não efetivamente de uma aplicação da lei, tá? Então, digamos assim, está mais relacionado a usos e costumes do que a aplicação da lei. Quando ele vem aqui embaixo nas obrigações construtivas, ele fala, decorre de práticas e costumes. A diferença aqui é que nas práticas e costumes, uma obrigação construtiva é aquela que você vai tendo mês a mês. Então, por exemplo, você não pega férias e 13º, você não tem que pagar para o funcionário, a gente tem que reconhecer mês a mês, não tem? Não é provisão. Férias e 13º não é provisão, certo? É reconhecimento, como nós já falamos aqui, chama-se accrual.
Esse é o nome correto desse tipo de reconhecimento. Este tipo de operação é o que nós chamamos de obrigação construtiva, porque ela vai sendo construída ao longo do tempo, tá? Então, nesse caso, ela não é só uma obrigação justa, porque você tem ali os valores, mas ela é construtiva. Você vai fazendo e construindo ela ao longo do tempo, tá? Ó, aqui ele dá um exemplo, ó. O desconto a valor presente é requerido, quer se trate de passivos contratuais, né? Então, empréstimos, financiamentos, que você tem um contrato ali, ou venda, por exemplo, ou de passivos não contratuais. Então, aí nós estamos falando de provisões, por exemplo. Sendo que a taxa de desconto necessariamente deve considerar o risco de crédito da entidade. Tá? Eu vou ler esse de baixo aqui, porque a próxima ele já fala de outro assunto, ó, tá vendo? Ó, então, a obrigação para retirada de serviços de ativo de longo prazo, qualificada pela leitura como Asset Retirement Obligation, é um exemplo de passivo não contratual, já observado em companhias que atuam no segmento de extração de minérios metálicos, por exemplo, de petróleo e termonuclear, ajustando a valor presente, tá? Bom, pessoal, aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, ele dá um exemplo ali, que o ativo ele fala que o Asset Retirement Obligation, se a gente for traduzir, é ativo, digamos assim, por aposentadoria, né, de retirada, de saída obrigatória quando você tem da empresa. Então, em outras palavras, você tem aí alguns valores que você deve reconhecer lá no ativo. Nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente for falar do CPC 33, benefícios a empregados. Bom, então isso pode gerar alguns ativos e como isso é longo prazo, tem que trazer a valor presente, tá? Agora, pessoal, ele fala aqui de uma obrigação contratual, digamos, de longo prazo contratual e não contratual. Então, pergunto a vocês, como é que nós traríamos isso a valor presente? Como é que que taxa vocês utilizariam para trazer esses itens a valor presente? Alguém aí se manifesta ou não? Essa taxa que o senhor falou no começo, WACC? Essa seria uma delas, seria uma, tá? Assim, a gente tenta... você usa o WACC quando você não consegue identificar qual é a sua taxa, tá? Agora, se você não consegue nem... Porque a gente pode usar algumas técnicas que nós já vimos aqui, que são aquelas técnicas do custo médio ponderado de capital, né? Então, eu tenho financiamento A, financiamento B, empréstimo C, tenho as taxas de juros, vejo quanto representa e faço uma média ponderada. Poderia usar isso. Que é um WACC mais, digamos, simplificado, né? Porque o WACC mesmo, ele tem uma fórmula enorme, é um pouquinho mais complicado de calcular. Mas, a princípio, seria isso, Carlos, tá? Eduardo, né? Preciso chamar de Eduardo. Ficaria mais fácil você usar essa técnica. Porque o WACC, ele representa a taxa de juros da sua empresa. Essa taxa de juros ela vai ser diferente para cada empresa, entendeu? Agora, vamos supor que você tenha somente um contrato, né? Até usando um exemplo que a Daiane falou, você tem um contrato lá, você tem um financiamento, é aquele único contrato que você tem. Você consegue ali trazer a valor presente pela taxa que está lá no contrato. Percebe? Então, você usaria aquela taxa. Agora, a pergunta que eu faço, e se eu tiver fazendo ou trazendo a valor presente uma provisão? E aí, Daniele, como que a gente faria? Aí teria que usar a taxa que o Eduardo falou, né? Poderia ser. Né? Para a Daniele tem que falar assim, Danielle, please answer me. If I need to calculate my present value, what the interest I need to use? I must use. I don't understand. Ou seja, traduzindo, se eu for usar a minha taxa de juros, se eu for fazer esse cálculo, que taxa eu devo usar para provisão? Como é que vocês fariam aí? Então, se você tem... Depende o tipo de provisão que você vai fazer, né? Também. E se for algo que, como vocês... Como se você tiver em contrato ou alguma coisa, né? Firmado, assim. Bom... Professor, contingência trabalhista? Por exemplo.
Acho que eu usaria a taxa do dissídio aí do ano. Não. Porque Nada a ver. você não está levando para o futuro, você está trazendo para o... É, Eu seguiria aí, gostei da resposta da Daniela, falando, depende do tipo de provisão que você está falando. Porque é o seguinte, ela tem razão. Vamos lá. Primeiro, se você tem o seu WACC, se você tem a sua taxa interna lá de juros definida, você traz a essa taxa, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que a Daniela comentou aí. Falou, então você precisa analisar que tipo de, digamos, de provisão você está falando. Isso poderia fazer diferença? Sim. Agora, em último caso, Selic. Por exemplo, no caso de provisões, vamos supor, você tem uma provisão lá para uma reforma, alguma coisa do tipo, eu particularmente usaria a taxa Selic. Né? Usaria a taxa Selic. Um processo trabalhista, eu calcularia aí, bom, faria uma média pegando as taxas do tribunal, que normalmente você tem 1% ao mês mais TR, se não me engano. Embora muita gente questione a TR, né, Cesar? Você que mexe bastante com isso aí, né? Quando eu lidava com o processo trabalhista, eles faziam exatamente isso. TR e a taxa lá do tribunal. Isso, mais 1%. A diferença é que hoje a TR está zero. Então. Pode falar, desculpa. Faz tempo já que eu não mexo com isso. Não, mas continua. Então, a legislação continua. Só que, assim, tem muita gente que questiona isso daí. Né? Porque os caras hoje estão falando, não, porque não dá para usar TR, não dá, então é só 1%, não sei o quê. Então, não deve ser por isso, deve ser, sei lá, IGPM. Então, tem gente que está usando outra taxa. Mas, assim, se você está falando de um processo trabalhista, veja que, como a Daniela falou, eu vou lá no tribunal e vejo a taxa do tribunal e trago a valor presente, considerando a taxa do tribunal. Por quê? Porque quando ele vai levar o processo para frente, ele vai usar essa taxa. Então, se eu fosse trazer a valor presente, eu traria a mesma taxa. Agora, vamos supor que é uma provisão de manutenção aqui, de pintar o imóvel. Aí eu usaria Selic. Sim. Ou usaria IGPM, talvez, porque ele reflete a média de mercado, entendeu? Então, o IGPM acho que é mais aconselhável. Nesse caso seria o mais aconselhável. Estou falando aqui, porque, por exemplo, eu aluguei esse imóvel, né? Eu vou sair daqui 2 anos e eu preciso devolver o imóvel zerado. Para fazer isso, eu já preciso reconhecer uma provisão, certo? Está lá no CPC 25. Só que assim, eu vou reconhecer uma provisão de um valor que eu vou gastar daqui 2 anos. Ela já precisa refletir o meu resultado agora, mas o desembolso vai ser daqui 2 anos. Então, esse valor lá no passivo eu trago a valor presente, certo? Qual a melhor taxa? Nesse caso, como se trata de um serviço geral, traria pelo IGPM. Né? Vejo o IGPM e trago o valor presente. Então, a gente precisa fazer uma análise disso daí. Né? Tudo bem, pessoal? Até aí, a gente já está caminhando para o final. Falta pouquinho aí. Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. O pessoal aí que não está publicando, eu não consigo ver a imagem aí, né? O Diogo, o Rafa, a Marta, a Isaías, a Glaucia, a Luciana, tá tudo bem? Dúvidas? Né? Se tiver, escrevam aí, tá? Não, tranquilo, professor. Né? Precisa ficar atento, porque o Rafael, por exemplo, eu sei que ele coloca ali e deixa, mas ele está fazendo outras coisas ali, né? Então, né, Rafa? Precisa... Tô brincando. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Opa! Publiquei errado aqui. Vamos lá. Então, os passivos não contratuais. E aqui tem os efeitos fiscais. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Que é o que ele diz aqui, ó. Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos, tá? No tocante a diferença. Então, quando eu vou fazer esse cálculo, eu preciso considerar esses valores antes dos impostos, e não já deduzido imposto de renda. Então eu tenho esse valor, eu vou pagar imposto de renda nessa receita aqui. Então, qual que é o meu valor líquido? Tanto, trago o valor presente. Não, é o valor antes dos impostos, tá? No tocante a diferenças temporárias, aqui também entra o CPC 32. No tocante às diferenças temporárias observadas entre base contábil e fiscal de ativos e passivos, ajustados a valor presente, essas diferenças temporárias devem receber o tratamento requerido pelas regras contábeis vigentes
para o reconhecimento e mensuração do imposto de renda e contribuição social diferido. Ou seja, o que ele fala aqui? Digamos que eu tenho uma receita. Primeiro item ali, eu tenho uma receita. Esta receita vai incidir imposto de renda e contribuição social, certo? Mas ela está lá no meu passivo, ainda não foi para o resultado. Então, quando eu vou trazer a valor presente, eu não vou pegar aquele passivo, fazer um cálculo tirando os impostos e trazer a valor presente. Não, eu vou pegar o valor que está lá, sem considerar imposto e trago a valor presente. Tá claro esse? Perfeito? Muito bem. O segundo ponto, ele diz assim, esse item aqui, a valor presente, ele gera uma diferença temporária entre a minha base fiscal e a minha base contábil. O que significa isso? Simples e lucro presumido, nós não temos diferença entre base contábil e base fiscal. Eu só tenho essas diferenças no lucro real. Por quê? Essas diferenças, tá lá no CPC 32, a gente vai ver isso daí ainda daqui a algumas aulas, e aí é um pouquinho difícil isso aí. O CPC 32, ele diz que essas diferenças, elas vão gerar um imposto de renda a pagar diferido, e aí imposto e contribuição social, tá? Imposto a pagar diferido ou um imposto a recuperar diferido. Esse tipo de diferença aqui, no lucro real, eu vou mandar para o LALUR. Mandando para o LALUR, você já tem uma diferença ali. E essa diferença eu preciso dar o tratamento do CPC 32. Eu não vou entrar no detalhe agora, porque a gente vai ver essa norma ainda. Tá bom? Beleza. E aqui a classificação, ó, vamos ver. Então ele fala aqui, ó, a classificação dos itens que surgem em decorrência de ajuste a valor de ativos e passivos, quer seja em situação de reconhecimento inicial, quer seja nos casos de nova medição, quando você tem uma renovação de contrato, deve-se tratar a questão observando a primazia da essência sobre a forma, tá? Essência sobre a forma. Não é única e exclusivamente o documento escrito. Eu preciso ver a essência daquela operação. O valor consignado na documentação fiscal que serve de suporte para a operação deve ser adequadamente decomposto para efeito contábil. O que ele diz aqui, pessoal? Quando a gente considera a essência sobre a forma, isso é muito importante, tá? Não sei se o Eduardo e a Daiane ou mais alguém aí tem dúvida de essência sobre a forma. A gente já falou bastante sobre isso, né? Se vocês depois tiverem dúvida, eu falo para vocês. Porque assim, a essência sobre a forma... Oi? Eu já conheço aquele seu exemplo lá da Contimatic, lá de Jesus. Exatamente. Então, esse exemplo é só para a gente... Não sei se a Daiane sabe bem a diferença de essência sobre a forma, não. Mas pode explicar, deixa eu ver se eu sei, mesmo que agora está descobrindo que a gente não sabe muita coisa, sabe? Olha só, a essência sobre a forma é assim, eu vou usar o exemplo que o Eduardo falou, né? Por exemplo, a essência, a forma é aquilo que você vê, tá? É aquilo que você vê. Então, por exemplo, é aquilo que está no documento, é aquilo que está no papel. A essência é aquilo que não necessariamente você vê, mas está lá. O exemplo que eu usava na Contimatic lá, que como o Eduardo citou, é o seguinte, eu uso sempre o exemplo de Jesus Cristo. Como cristão, uso Cristo como exemplo. Quando você vê Jesus, ele veio na Terra na forma de um homem, certo? Ele veio na forma de um homem. Mas a essência dele é aquilo que a gente não estava vendo. Mas na essência, quem era Jesus? Era Deus, certo? Porque ele era muito mais do que um homem. Ele era Deus na essência, mas um homem na forma, certo? A gente pode pensar, por exemplo, na Bíblia, pessoal, a gente tem um monte de passagens aí na Bíblia que justamente ele trata da essência e da forma. A leitura da Bíblia, posso pegar como exemplo o livro do Apocalipse, né? Semana passada a gente descambou aí bastante para falar aí teve culto semana passada aí na aula, né, pessoal? Né? Né? Estavam inspirados. Então, o pessoal estava inspirado aí, mas eu gostei bastante, tá? Mas é assim, pega o livro do Apocalipse, por exemplo, né? Quando você pensa no livro do Apocalipse, o que você lê ali? Você lê um monte de coisas que tá a forma ali. Então ele fala assim, por exemplo, você tem uma carta enviada para as 7 igrejas, tá certo? Você tem 7 cartas que foram enviadas lá.
Então, quando você lê ali, você está vendo a forma, tá? Você está vendo a letra. A questão é, o que quer dizer aquilo? Você tem os cavaleiros do Apocalipse. Então, você tem a forma. A gente imagina num cavalo, um cara em cima. Beleza. Isso é a forma. Mas a essência é o que efetivamente aquela palavra quer dizer. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que se atentar não somente à forma, mas à essência. Não é isso? Vou dar um outro exemplo para vocês. Tem a palavra diz assim, que a gente não pode ser morno, não é isso? A gente tem que ser ou frio, você está afastado da igreja, ou você tem que ser quente, você tem que estar na igreja. Não é assim que a palavra fala? Isso aí vocês já ouviram, não é? Bom, então olha só, da onde vem isso? Por que que usa-se essa, por que vem essa, de onde vem essa metáfora, né? Lá em uma das igrejas, por exemplo, é essência e forma isso aí. Isso é essência e forma. Em uma das igrejas lá no Apocalipse, uma das cartas, ele tem uma cidade, eu não me lembro agora se é Tiatira, enfim, tem uma cidade lá, que essa cidade, ela recebia, por exemplo, você tem uma cidade próxima que ela recebia água geladinha, você bebia e matava a sua sede de forma tranquila. Você tinha uma outra cidade que vinha água quente, e a água era termal, sabe aquela água que você entra lá, fica lá, né, relaxa. Essa outra cidade recebia a confluência das duas águas, a quente e a fria. E as pessoas bebiam aquela água morna e passavam mal e vomitavam. Percebe? Ó, o que eu estou falando é a forma. Por quê? Porque isso era geograficamente o que acontecia lá. E efetivamente o que acontecia. Mas a Bíblia usa esta, digamos assim, esta forma para tratar da essência, que nós devemos, assim, ou estamos com Deus ou não. Percebe? Essência e forma. Então, trazendo isso para a área contábil, quando você tem um contrato, por exemplo, você tem um contrato, vou dar um exemplo simples, você tem um contrato que ele fala para você que a taxa de juros é 2%, tá? Mas você pode reparar que quando você vai mexer ali nesse contrato, você vai trazer ele a valor presente, o banco, por exemplo, vamos trazer esse item a valor presente, ele não usa os 2%. O valor normalmente é menor. Por quê? Porque você tem a taxa nominal, que é a taxa de contrato, forma, né? E você tem a taxa efetiva. Em outras palavras, é como se fosse a essência. Tá claro? Porque você tem a taxa implícita e a taxa explícita. Às vezes você tem um contrato que na forma, taxa explícita está lá no contrato, mas você tem outros itens ali que ao trazer a valor presente, você tem a taxa efetiva. Tá claro essa É a questão aí dos juros implícitos do aluguel, né? Exatamente. É a questão dos juros implícitos no aluguel. Porque no contrato, na forma, Daniele, está escrito que tem juros? Na forma, não. Mas e na essência? Na essência, você tem juros lá no contrato. Entende? Esse é o que ele quer dizer de essência e forma. Tá? Bom, então, ó, aí eu falo que o valor consignado aqui na documentação, ele tem que ser decomposto, justamente para saber o que é taxa, o que é juros, o que não é juros, tá? Ó, juros embutidos devem ser expurgados do custo de aquisição das mercadorias e devem ser apropriados pela fluência do prazo. Então, quando eu tenho juros que eles estão embutidos lá, como é o caso do contrato do aluguel, por exemplo, eu preciso separar esses juros, expurgar esses juros, e eles vão ser reconhecidos lá como despesa financeira ao longo do tempo, tá? Por quê? Quando ele diz ali pela fluência do prazo, é pela competência. Ó, é importante relembrar que o ajuste de passivo, por vezes, implica ajuste no custo de aquisição dos ativos. É o caso, por exemplo, de operações na aquisição e de venda a prazo de estoques e ativo imobilizado, posto que juros imputados nos preços devem ser expurgados na mensuração inicial desses ativos. Ou seja, fala assim, ó, o meu ativo à vista custa R$100, a prazo é 130, certo? Então, na hora que você está comprando esse valor a prazo, parte aí você tem juros e parte é o ativo. Então, quando eu compro isso, o valor do meu ativo ele tem que ser registrado pelo meu valor à vista. Qualquer valor que você tenha a diferença entre o valor à vista e o a prazo, se ele tiver juros, então eu tenho que reconhecer como despesa financeira e não como custo do ativo. Certo, pessoal? Ou errado? Depende.
Depende do que, Solange? Você lembra? Quem lembra aí? Quem lembra o porquê desse depende? Depende da relevância. Não, depende do ativo, se ele for qualificável ou não. Se o ativo for qualificável, a despesa financeira vai ser integrada ao valor do ativo CPC 20, custos de empréstimos. Né? Então, Eu tinha esquecido, é que eu não fiz a lista de exercícios ainda. Né? Entendeu? Então, assim, a despesa financeira ela pode ser integrada ao estoque, pode ser integrada ao ativo imobilizado, desde que seja um ativo qualificável, tá? Né? Então, a Daiane e o Eduardo, a gente vai ver isso depois, tá? Muito bem. Bom, isso aqui nós já vimos, né? Aí aqui, ó, estamos nos finalmente aqui, ó, a divulgação, ó. Então, no termo de divulgação, ou seja, lá na nota explicativa, então devem ser prestadas informações mínimas que permitam que os usuários das demonstrações obtenham entendimento inequívoco, sem erros, das mensurações a valor presente, levado a efeito para ativos e passivos. Ele fala que compreendendo o seguinte rol não exaustivo, ou seja, aqui ele tem alguns itens, tá? Alguns não, tem bastante inclusive, mas isso aqui não é único, exclusivo, você tem outros itens que, se você quiser colocar, e se tiver mais informação, você deve colocar. Por exemplo, descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor presente. Então, por que eu estou trazendo a valor presente? É contas a receber, é empréstimo, é financiamento, é empréstimo para sócio, por exemplo, né? A natureza do seu fluxo de caixa, se é contratual ou não, e se é aplicável o valor de entrada cotado a mercado. Então, aqui é como a Solange falou. Então, eu tenho lá um instrumento financeiro. Tá? Na hora que eu faço o registro inicial, é um instrumento financeiro de longo prazo, eu tenho meu valor de mercado inicial ali, que é o mesmo que o valor justo, preciso divulgar, tá? Depois, premissas utilizadas pela administração. Então, taxa de juros decomposta por prêmios incorporados por fatores de risco, risk-free, risco de crédito, montante do fluxo de caixa estimado, série de fluxo de caixa, horizonte temporal, ou seja, o tempo que você está calculando, né? As expectativas em termos de montante, temporalidade, fluxo de caixa, probabilidade, assim, riscos que não necessariamente estão diretamente ligados àquela operação, mas que podem ocorrer de alguma maneira afetar. Então, todos esses itens, pessoal, eles efetivamente precisam ser divulgados aqui, ó. Modelos utilizados para cálculo de riscos, os inputs que você usa nesse modelo. Então, por exemplo, a gente falou do WACC, né? Então, que forma eu utilizei? Eu utilizei essa mais simples? Utilizei a forma mais complexa do WACC? Né? Quais foram os valores que eu coloquei? Quanto eu estou considerando de risk-free? Qual a minha taxa de risco? Né? Breve descrição do método de alocação dos descontos e do procedimento adotado para acomodar mudanças de premissas da administração. Propósito da mensuração a valor presente, se para reconhecimento inicial ou se nova medição. Tá? E a motivação para levar a tal procedimento. Aqui esse tal procedimento é nova medição, tá? Via de regra, você usa para valor inicial. Como a gente falou lá no início, a nova medição ela não é necessariamente usual, mas acontece. E se acontecer, você precisa explicar o porquê. Outras informações que você considerar aí relevante, tá? E aqui, então, a gente finaliza. Né? Então vejam que a gente tem bastante itens que devem ser considerados, pessoal, né? Bastante itens que nós temos que fazer. Pergunto, a gente falei que ia terminar antes, 20 minutinhos só, bem pouquinho. Primeira pergunta, pessoal, dúvidas? Eu tenho uma dúvida assim meio pontual, não sei se ficou claro para mim. Esses ajustes a valor presente, eles são ajustáveis no LALUR, então eles não têm efeitos. Para lucro real, sim. Tá, isso que eu queria. Tá. Eu vou checar, inclusive, eu anotei aqui, eu coloquei, verificar o procedimento legal do AVP, né, Lei 12.973. Eu me lembro que no início você tinha que fazer esse ajuste, mas depois que saiu a Lei 12.973, parece-me que a Receita passou a acertar, ela incorporou isso. Tá? Então, se a Receita incorporou, então... Não, minto. Se ela incorporou, é porque você tem que lançar no LALUR.
Porque você... Não, eu acho que a 12973, ela considerou, não, eu acho que não incorporou, acho que você tem que separar assim, pelo que eu entendi aqui até agora. Não, mas Mas ele estabelece umas contas. Sou eu que estou falando errado. O que você está falando está certo. É que assim, quando eu falo que ela incorporou, é porque ela entende que existe o ajuste a valor presente, e aí você separa esse valor presente, porque se você não separar, você vai ser tributado agora. Então você manda... É que tem umas subcontas, né? Você tem que colocar em subcontas. Isso mesmo. Basicamente é isso aí, tem razão. A Solange tem razão. Você vai contabilizar isso numa subconta separada lá, porque senão você vai ser tributado agora. E, evidentemente, você leva isso para o LALUR. Por quê? Porque eu lembro até que eu tenho um exemplo num slide aí, que ele dá um exemplo, por exemplo, redundante, né? Um exemplo, por exemplo, ele dá um exemplo que diz o seguinte: você fez uma venda, acho que até um exemplo do CRC, tá? De 50 mil reais. Só que você vai receber 50 mil reais daqui 2 anos. Então, eu emiti uma nota hoje de 50 mil reais, mas o recebimento vai se dar daqui 2 anos. Então, eu vou debitar clientes 50 mil longo prazo e receita 50 mil, certo? Se eu não fizer esse ajuste, se eu não colocar lá numa subconta separada, o que vai acontecer? Eu vou ser tributado por quanto? Hoje, por quanto? 50 mil. 50 mil. Só que dentro dos 50 mil, uma parte é juros. Então, você traz a valor presente, você coloca a conta redutora numa subconta separada lá na redutora da receita e uma subconta separada na sua conta de clientes longo prazo. E esse valor vai para o LALUR. Certo? Porque você controla lá. E aí, controlando lá, quando chegar na época do recebimento, vamos supor que esse valor seja 10 mil. Então, 40 mil você tributou agora, porque é efetivamente a sua receita de venda, e os 10 mil de juros você vai tributar somente lá quando você receber. E esse controle tem que ser feito no LALUR. Professor, então, nesse caso, não é nulo para lucro real. Ele deduz o meu imposto a pagar a receber, então, né? No momento da venda, sim. Sim. Lá no recebimento... sim. Aqui você, vamos supor, aqui você exclui. Sim, lá eu vou lá e adiciono. Isso. Então, eu postergo o meu pagamento. Então, eu posso fazer isso legalmente. Sim. Exatamente. Mas eu vou buscar a base legal direitinho disso, porque eu tenho material disso, que eu já dei uma palestra lá na Contimark sobre isso daqui. Então, na próxima eu trago para vocês verem. Professor, fiquei numa dúvida só dessa primeira contabilização. Quando eu faço eu achei o valor do ajuste, eu estava pensando que eu debitava creditava o longo prazo e debitava no curto, transferindo para o... Mas, na verdade, eu só faço uma redutora no longo. Isso. Vamos lá, eu vou mostrar como é que nós faríamos esse razonete. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Estão vendo aí o razonete aí? A tela? Sim. Basicamente, desculpa que o razonete aqui é péssimo, mas basicamente nós teríamos isso aqui. Então, vamos supor, eu tenho aqui, receita. Eu vou usar aquele mesmo valor de 50 mil, tá? 50 mil. E tem aqui, clientes longo prazo, 50 mil. Fechou? Só que é o seguinte, pessoal, aqui, quando vocês estão vendo esse lançamento aqui, eu só reconheci a receita, certo? Sim. Então, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte agora, deixa eu vou apagar isso aqui. Eita. Paguei a mais aqui. Então, aqui nós temos clientes longo prazo, né? Os 50 mil aqui. Tá? Então, aqui agora, eu vou fazer aqui o lançamento aqui, Opa. Que seria aqui, Então, por exemplo, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui embaixo. Então, vejam, pessoal, aqui, eu tenho minha conta clientes, perfeito? Então, eu teria aqui, AVP, vamos chamar assim, longo prazo, tá? Ele seria aqui, crédito de 50 mil, opa,
Certo, pessoal? Ó, opa, desculpa. Não pode ser isso, né? Vamos supor que ele seja aí 10 mil só. O meu juros é 10 mil. Tá? Então, meu juros aqui, valor presente é 10 mil. Peraí. Tá claro esse lançamento que nós fizemos aqui? Vejam, qual é o meu valor a receber? Presente. 40. 40 mil, certo? Que é os 50 menos os 10. Perfeito? Só que agora eu preciso aqui, ó, fazer o ajuste aqui, ó. Então eu tenho AVP, tá? Dedução da receita. Eu coloquei dedução da receita aqui só para saber o grupo que está contabilizado lá, tá? Lá na dedução da receita a gente não tem lá faturamento bruto, PIS, COFINS, CMS, IPI, papapá, não tem as deduções da receita? O AVP vai estar ali. Não sei se ficou claro aí o registro. Sim. Na verdade, eu vou estar reduzindo, uma redutora de cliente a longo prazo e uma redutora de receita. Sim, exatamente. É isso aí. É isso aí. Tá bom. Então, então vejam aqui, tem um detalhe, olha só. Por exemplo, que nem a Daiane falou, se eu fizer esse registro lá na conta redutora da receita, que eu me lembro, tá? E ele está registrado lá, como uma conta redutora. Já lá na dedução da receita, então eu já estou tirando da minha base de cálculo do meu imposto de renda da minha receita, vocês concordam? Concordo. Então, em tese, eu nem precisaria levar para o LALUR, porque já está lá. Né? Se eu não me engano, é assim que a receita faz, não é, Solange, desse jeito? Mas você tem uma conta específica. Uma subconta. Do LALUR. Isso, perfeito. Tem que ter uma conta separada, porque senão... Por isso você tem que lançar em contas contábeis diferentes, porque senão não dá para fazer a relação com a conta específica do LALUR. Dá um pouquinho de trabalho. Você precisa ter aí um controlezinho, né? E tem gente que insiste em achar que, para que ficar abrindo um monte de conta? Eu falei, então não abre, vou tributar tudo. Mas não pode, não faz com ajuste do LALUR. Falei, não, está na norma, tem que colocar uma subconta para poder fazer a relação. Exatamente. Você não coloca a receita. Na contabilidade, eles não querem abrir conta. Exatamente. Não, mas precisa abrir, porque senão eles entendem que aquele valor faz parte lá da receita e tributo inteiro. Tá? Aí o que vai acontecer? Lá daqui, vamos lá, daqui 2 anos você vai receber esse valor. Então vamos contabilizar esse recebimento. Nem sei como que é, tá? Mas vamos receber. 2 anos depois, pessoal, eu já não vou... Vocês podem apagar aqui? Pode. Pode. 2 anos depois eu não tenho mais isso, certo? E nem tenho mais isso aqui, vocês concordam? Sim. O que vai me sobrar é isso aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu terei aqui, ó... Peraí, que esse negócio aqui enche o saco também. Aí. Agora sim. Então, o que eu vou ter lá depois de 2 anos? Eu vou ter aqui o meu... Ó, 2 contas. Primeiro, eu tenho o meu, vamos colocar aqui... Caixa. Quanto que eu vou receber lá na frente? 50 mil. 50 mil, certo? Então, ó, recebo caixa aqui 50 mil. Perfeito? E mato a minha conta clientes, não mato? Sim. 50 mil. 50 mil, ó. Matou aqui, perfeito? Sim. Só que aí eu tenho esse ajuste aqui, ó. Eu preciso zerar isso aqui, ó. Então, debito essa conta ajuste a valor presente e ela vai entrar onde? Resultado. Receita de juros. Aqui é receita, né? Receita financeira. Entenderam como que seria? Bem chatinho de fazer. Oi? Bem chatinho de fazer isso no LALUR. Aí depois o pessoal fala que LALUR é fácil. Sempre faz. Não Sempre faz. Então, vejam o seguinte, olha só. Lá atrás, viu, Daiane? Lá atrás, eu fui tributado por 50 menos 10, porque foi a sua venda. Agora, eu vou ser tributado por 10. Certo? Não sei se ficou clara a diferença aí. Ficou.
Então, beleza, pessoal. Mais dúvidas? Certezas? Bastante. Professor, Diga lá, e Daniel. que ficou o inglês? Então, na verdade é assim, vamos lá. Você gostou da conversa, Marta? Pessoal, então vamos lá. A gente tem 9 minutinhos. Em termos de conteúdo aqui, tranquilo? Dúvidas? Tá bom. Professor, o senhor vai mandar uns exemplos para a gente fazer depois, né? Que é o... Vou. Tá, porque acho que a prática vai dar mais uma... Uma clareada na mente. Não, vou E outras dúvidas também. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar sim. Eduardo... Eu sou da contabilidade, eu gosto mesmo é de exercício. Não, fica tranquilo, nós vamos fazer. Exercício conceitual e prático, nós vamos fazer os dois. Eu estou montando, como eu disse, já tenho 3 CPCs já com os exercícios, mas eu vou melhorar a prática para vocês. Eduardo e Daiane, como é a primeira aula de vocês aí, querem fazer algum comentário sobre a aula, o que vocês acharam, enfim? Não, bem prática, gostei bastante, é o que eu esperava mesmo. Exemplo na prática, porque a teoria você lê, e cada um tem um entendimento, né? Você destrinchar essa teoria é bem bacana. E lá na FECAP, como você fez? Era assim também? Não era? Era muito diferente? Não, porque eu fiz controladoria, né? Então era mais parte de controles mesmo, não tinha muito a ver com... Não, independentemente de norma, eu digo pelo método, pela forma. Ah, sim. Sim, a parte de controladoria foi perfeito. Tá bom. E comentários aí, Edu? Não, gostei muito e acho que a gente consegue trazer os exemplos do escritório, da prática para cá, porque fica um negócio meio lúdico e FRS, parece que só existe na Coca-Cola, na Johnson, mas na verdade está dentro do nosso escritório, né? Isso mesmo. Bom, beleza. Eu acho legal também que é um bate-papo de quem está na área, entende bem, então você pega a dúvida de um, realmente é a sua dúvida. Eu acho legal essa troca de informação. Lá na FECAP a gente tinha muito. Isso eu aprendi muito. Isso que é a prática, né? É o que você dia a dia. Isso agrega. Eu falei para você que seria assim, né? Lembra quando a gente conversou? Legal. Eu falei. Sim. Bom, pessoal, então eu vou parar a gravação aqui, aí a gente fica aqui batendo um papinho aí que tem que ver um negócio aí do inglês aí, tá?